Bom dia, meus irmãos. Eu dei uma paradinha no catecismo porque eu preciso continuar com o Apocalipse. Eu vou ler Apocalipse 15. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Espírito Santo me ilumina, que eu possa ler e fazer entender a todos. Vi ainda no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham 7 últimos flagelos. Porque por eles é que se deve consumar a ira de Deus. Vi também como que um mar transparente, irisado de fogo, e os vencedores que haviam escapado à fera, a sua imagem e ao nome do seu nome, conservavam de pé sobre esse mar com as cítaras de Deus. Cantavam um cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei da nação. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo, e todas as tuas nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. Depois disso, eu vi abrir-se no céu o templo que encerra o tabernáculo do testemunho. Os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, cingido no peito com cintos de ouros. Um dos 4 animais deu-lhes então 7 taças de ouro, cheias de ira, da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Encheu-se o templo de fumaça provinda da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar, enquanto não se consumasse os 7 flagelos dos anjos. Apocalipse 16. Ouvi então uma voz forte saindo do templo que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro, portanto, pôs a derramar sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna aos homens que tinham o sinal da fera e que se prostraram diante de sua imagem. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Esse se tornou sangue, como de um morto, e pereceu todo o ser que estava no mar. O terceiro derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que eras o santo, que assim julgas, porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes desse também sangue para beber? Eles o merecem? Ouvi o altar dizer: Sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros os justos teus julgamentos. O quarto derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado a queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhes glória. O quinto derramou a taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem de seus atos. O sexto derramou a taça sobre o grande rio Eufrate e secaram suas águas, para que se abrissem caminho aos reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São os espíritos dos demônios que realizam prodígios e vão ter com os reis de toda a terra, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus dominador. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, ostentando a sua vergonha. Eles se reuniram num lugar chamado, em hebraico, Armagedon. O sétimo derramou a sua taça pelos ares e saiu do templo uma grande voz do trono, que dizia: Está pronto.
Houve então relâmpagos, vozes e trovões, assim como um terremoto tão grande como jamais houve desde que há homem na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações caíram. De Deus lembrou-se da grande Babilônia, para lhe dar de beber o cálice do vinho da sua ira ardente. Todas as ilhas fugiram, e montanha alguma foi encontrada. Grandes pedras de gelo que podiam pesar 1 talento caíram do céu sobre os homens. Os homens amaldiçoaram a Deus por causa do flagelo da Saraiva, pois este foi terrível. Apocalipse 17. Veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo: Venha, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz que se assenta à beira das águas, e com qual se contaminaram os reis da terra. Ela inebriou os habitantes da terra com o vinho de sua luxúria. Transformou-me então em espírito ao deserto. Eu vi uma mulher sentada em cima de uma fera escarlate, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pedras. Tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundície de sua prostituição. Na sua fonte estava escrito um nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição e das abominações da terra. Vi que a mulher estava ébria do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus. E essa visão encheu-me de espanto. Mas o anjo me disse: Por que admiras? Eu mesmo te vou dizer o simbolismo da mulher e da fera de 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que tu viste era, mas já não é. Ela deve subir do abismo, mas irá à perdição. Admirar-se-ão os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde o começo do mundo. Vão reaparecer a fera que era e já não é mais. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram e um subsiste, o outro ainda não veio. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera, que era e já não é, ela mesma é um 8º rei, todavia um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão por um momento real, por um momento, por real como a fera. Eles têm o mesmo pensamento, transmitir à fera a sua força e o seu poder. Combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com eles são os chamados, os escolhidos, os fiéis. O anjo me disse: As águas que viste, à beira das quais a prostituta se assenta, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, assim como a fera, odiarão a prostituta, hão de despojá-la e desnudá-la, hão de comer-lhe as carnes e queimarão a fogo. Apocalipse 18. Depois disso, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. Clamou em voz alta, dizendo: Caiu, caiu, caiu Babilônia grande. Tornou-se morada dos demônios, prisão dos espíritos imundos e das aves impuras e abomináveis. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua luxúria. Pecaram com ela os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram com o excesso do seu luxo. Ouvi outra voz que do céu dizia: Meu povo, sai do seu meio para que não participe de seus pecados e não tenhais parte das suas pragas. Porque seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas injustiças. Faze com ela o que faz contigo e atribui-lhe o dobro de seus malefícios. Na taça que ela deu de beber, dá-lhe o dobro. Na mesma proporção em que fez ostentação de luxo, dá-lhe em tormentos e prantos, pois ela disse no seu coração: Estou no trono como rainha e não viúva, e nunca conhecerei o luxo. Por isso, num só dia virão sobre ela as pragas, morte, pranto, fome. Ela será consumida pelo fogo, porque forte o Senhor Deus que a condenou.
hão de chorar, lamentar-se por sua causa, por sua causa, os reis da terra, que com ela se contaminaram e pecaram. Quando avistarem a fumaça do seu incêndio, parados ao longe, do meio de seus tormentos, eles dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, bastou um momento para sua execução. Também os negociantes da terra choram e se lamentam a seu respeito, porque já não há ninguém que lhes compre os carregamentos. Carregamento de ouro e prata, pedras preciosas e pedra, linho e púrpura, seda e escarlate, bem como toda espécie de madeira odorífica, objeto de marfim e madeira preciosa, de bronze, ferro e malho, de cinamomo e essência de aromas, mirra e essência, de vinho e óleo, de farinha e trigo, de animais de carga, ovelhas e cavalos e carros, escravos e outros homens. Eis que o bom tempo de boas paixões aminalescas se escoou, toda a magnificência e todo o brilho se apagaram e jamais serão encontrados. Os mercadores dessas coisas que delas se enriqueceram pararão ao longe do medo de seus tormentos e hão de chorar e lamentar-se, dizendo: ai, ai da grande cidade, que aqui se revestia de linho, púrpura e escarlate, toda ornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só momento, toda essa riqueza foi devastada. Todos os pilotos e todos os navegantes, os marinheiros e todos que trabalham no mar pararam longe. Exclamavam ao ver a fumaça do incêndio: que havia de comparável a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as cabeças, chorando e lamentando-se com essas palavras: ai, ai da grande cidade, de cuja opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Bastou um momento para ser arrasada. Exulta sobre ela o céu e também vossos santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou quanto a ela a vossa causa. Então um anjo poderoso tomou uma pedra do tamanho de um grande moinho e lançou-a no mar, dizendo: com tal impeto será precipitada Babilônia, a grande cidade, e jamais será encontrada. Já não se ouvirá mais em ti o som das citaristas, dos cantores, dos tocadores de flauta, de trombetas. Nem se encontrará em ti artifício algum de qualquer espécie, nem se ouvirá mais em ti o ruído do moinho. Não brilhará mais em ti a luz de tua lâmpada. Não se ouvirá mais em ti a voz do esposo e da esposa, porque teus mercadores eram senhores do mundo, e todas as nações foram seduzidas por teus malefícios. Foi em ti que se encontrou o sangue dos profetas e dos santos, como também todos aqueles que foram imolados na terra. Palavra do Senhor. Eu vou parar, meus irmãos, porque para a pessoa meditar, saborear as palavras, precisam ser saboreadas, meditadas, entendidas, porque é muito forte o Evangelho, o Apocalipse. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém.